Então vamos lá. Levante as suas mãos o mais alto que você puder. Diga comigo: Espírito Santo, leve o meu coração ao Pai e traga o coração do Pai até mim, em nome de Jesus. Eu preciso ouvir sua voz, eu preciso entender as suas instruções. Em nome de Jesus, fala conosco. Amém. Nós vamos entrar numa nova série. Nós vamos entrar numa nova série chamada Resgate. E eu achei fantástico isso. Nós vamos entrar nessa nova série chamada Resgate. A palavra resgate significa a ação de livrar ou de libertar. Ação de livrar ou de libertar. A palavra resgate também ela é utilizada como uma forma de quitação de dívida. Ela é utilizada até hoje na Palestina. Não sei se você sabe, mas ainda existem países até hoje que utilizam da mão de obra escrava. Até hoje ainda existem países que utilizam da mão de obra escrava. Enquanto quando alguém vai lá e quer libertar um escravo, ele se torna o resgatador daquela pessoa. Ele se torna o resgatador daquela pessoa. Então, quando você começar a olhar para a série desse mês, você vai lembrar que você tem um resgatador. E o nome dele é Jesus. Pastor, como que eu posso olhar para Jesus e vê-lo como meu resgatador? A palavra de Deus nos diz por meio do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo de número 1 e o versículo de número 13. Capítulo de número 1, versículo de número 13. Eu queria que você lesse comigo em voz alta. Vamos juntos? Olha Jesus como nosso libertador. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos juntos, bem alto? Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em que temos redenção, a saber, perdão dos pecados. Você também, no capítulo 2, vai encontrar Jesus como um resgatador de escravos, fazendo com que a escrita de dívida que havia sobre nós fosse totalmente paga. Fazendo com que a escrita de dívida que havia contra nós fosse totalmente paga. No capítulo de número 2, a partir do versículo de número 13, vai dizer assim, vamos ler juntos? Diz assim a palavra do Senhor. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão de sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Não foram algumas, foram todas as transgressões. Todas. Você sabe o que significa isso? Sem exceção. Versículo 14, bem alto. E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças, mandamentos da lei, e que nos era contrário. Ele a removeu, pregando-a na cruz. 15, bem alto. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Repete comigo o mais alto que você conseguir, com toda a força que você tem. Jesus, o meu resgatador. Mais alto, Jesus é o meu resgatador. Ele me tornou livre e não há
mais dívida para mim pagar. Por isso, Deus não cobra nada de mim, porque tudo está pago. Mas eu achei que Deus estava cobrando de mim o meu pecado. Não, está pago. O seu resgatador já fez isso. Ah, mas Deus está cobrando porque eu fui assim com fulano. Não, está pago. Já está pago. Você pode estar sendo corrigido, mas não cobrado. Jamais Deus vai cobrar de você algo que Ele cobrou lá na cruz do Calvário. Tema de hoje é aí onde nós vamos começar a entrar, e te desafio a ser ministrado nessa série de forma grandiosa. Todos juntos, os perdidos, mais alto. Os perdidos valiosos. Lucas capítulo de número 15, ele vai explicar para nós, e ele vai falar conosco. Quando Jesus estava ministrando, ele usou uma parábola, dividida em 3 partes, chamada da parábola dos perdidos valiosos. E ele vai falar conosco de uma forma extraordinária, porque ele vai dizer para mim assim: olha, existem pessoas que se perdem do Pai fora da casa do Pai. Existem pessoas que se perdem dentro da casa do Pai. Existem pessoas que são aprisionadas por demônios dentro da casa do Pai. E existem pessoas que se perdem porque decidiram sair da casa do Pai. Tudo isso ele vai falar em um capítulo só. E eu acho fantástico isso. Então você vai caminhar comigo na palavra de uma forma em que você vai identificar em que momento você se perdeu no meio do caminho. E eu quero muito que você aprenda isso conosco hoje. A palavra do Senhor, ela vai olhar para mim e para você. E eu queria muito que você se lembrasse de algumas coisas. Numa equipe de resgate, não sei se você já teve essa experiência, existe um grupo chamado Salva-Vidas. Numa equipe de resgate existe um grupo chamado Salva-Vidas, muito conhecido por resgatar alguém que está em condição de perigo, ou com a vida em risco. Você vê isso muito no mar, ou quando alguém está se afogando, em que os salva-vidas, eles arriscam tudo para salvar alguém. Você vê isso no corpo de um bombeiro, a casa em chamas, e o bombeiro vai lá e arrebenta a porta da casa. Ele não quer saber de outra coisa, ele simplesmente tem uma missão de salvar alguém que está lá. Existem muitos de nós, e muitos de nós nos encontramos perdidos, sem direção, sem a real consciência do que estamos fazendo e para onde estamos indo. Quem nunca se sentiu perdido é porque nunca existiu. Por diversas vezes você vai olhar e vai dizer: o que eu estou fazendo da minha vida? Você nunca falou isso? Eu já falei inúmeras vezes. Talvez você já falou isso essa semana: o que eu estou fazendo da minha vida, cara? Bom, o que eu estou fazendo? Eu estou perdido. Tem hora que eu sei onde eu quero chegar, mas tem hora que eu acho que isso não é para mim. Eu preciso procurar uma outra direção. Então você vai perceber que a cada momento nós estamos perdidos em nossas escolhas, em nosso mundo, ou muitas vezes querendo viver a expectativa de outros. E nós vamos estar envolvidos nisso. Uma das sacadas disso, e você precisa entender comigo, é que quando o perigo se torna maior do que nós precisamos de um salva-vidas. Quando o perigo eu não posso mais resolver, eu já não posso mais resolver, por minha conta própria, eu não tenho mais condições de resolver isso. Então eu preciso de um salva-vidas. Quem entendeu isso diz amém. Quando as pessoas estão se afogando, o perigo se torna maior que elas, então elas precisam de um salva-vidas. Quando as pessoas estão dentro de uma casa e ela está pegando fogo, e elas já foram intoxicadas pela fumaça, elas precisam de alguém, porque o perigo já se tornou maior do que elas, já é algo que elas não conseguem resolver.
E é nessa hora que alguém maior do que você entra na parada, um tal de Jesus de Nazaré. É quando os perigos já não são mais possíveis de resolver. Você já não dá conta de resolver ele com a sua própria mão. Mas foi você que entrou. Mas Jesus disse, mas eu me assumo a responsabilidade de te tirar do buraco que você entrou. E é aqui que você vai descobrir isso. Como? No livro de João, capítulo de número 15. Tópico 1. Você vai perceber algumas coisas que é muito louca. Tópico 1, lê comigo bem alto. Tópico 1, todos juntos? A ovelha perdida, aquela que se perdeu fora da casa do pai. Lucas 15 vai olhar para mim e vai dizer isso. Vamos juntos? A partir do versículo de número 4, ele diz, imagine que um de vocês tenha 100 ovelhas e perca uma delas. Ou porque caiu no buraco, ou porque se perdeu das outras, ou porque ficou cheia de espinhos, cheia de bicho, perdeu a direção e por alguma coisa se distraiu. Será que não vai deixar as 99 no pasto para ir atrás da que se perdeu? E quando a encontrar, ficará feliz da vida e levará mais alto e levará de volta para casa. O perigo é maior do que você. Você não dá conta mais de andar sozinho. Então Jesus pega você, coloca nos ombros e faz o quê? Eu vou te levar de volta para casa. O perigo se tornou maior que você. Não, você não consegue mais nem andar direito. Eu vou te levar de volta para casa. A palavra de Deus, ele vai usar isso como diversas formas. Para o pecador, aquela pessoa que lá fora, que ainda não conheceu Jesus, mas que se sentiu atraído por ele, o Senhor vai dizer, é você. O Senhor vai usar a 100ª ovelha para aquele que se desviou, que por tanto tempo seguiu Jesus, mas por causa de perigos maiores do que ele, se perdeu do rebanho e ficou fora da casa do Pai. Jesus, ele vai olhar para mim e para você e dizer, o perigo é maior que você, eu preciso carregar você. E olha que coisa interessante, quantos aqui gostariam de ser carregado no colo por Jesus? Fala a verdade, irmão. Cara, era eu, se falasse assim, vou carregar alguém no colo, quem se dispõe? É uma realidade. E eu acho impressionante agora quando ele conclui. Ele diz, vai, chama os amigos e vizinhos e diz, vamos comemorar. Encontrei a ovelha que eu havia. Acreditem. Olha o que Jesus diz. Acreditem. Há mais alegria no céu pela vida resgatada de um pecador que por 99 pessoas que acham que não precisam de salvação. O céu se alegra quando alguém diz, eu preciso ser salvo. Eu quero salva-vidas na minha vida. Eu preciso ser salvo dos perigos maiores que eu entrei. Então isso alegra o céu. Poxa, eu achava que o que alegrava o céu era a minha obediência. Não, o que alegra o céu é a sua necessidade de salvação. É a sua necessidade de salvação. Isso que alegra o céu. É quando você olha para si e reconhece e diz, eu não dou conta de sair dos perigos que eu entrei, eu preciso ser salvo. Deus não veio apenas te salvar do pecado, da morte, do juízo, da condenação, mas muitas vezes Ele veio te salvar de você mesmo, te resgatar de você mesmo. Sabe, cara, esse é um dos perdidos. Aí você vai encontrar um outro perdido no mesmo livro de Lucas, e ele vai te dizer essa parada. Tópico 2. Olha que coisa mais louca. Tópico 2. Vamos juntos? Bem alto, todos juntos, 1, 2, 3 e... é aquela que se perdeu. Eu acho legal isso. Olha que coisa magnífica isso. Vamos ler juntos? Bem alto. Imaginem uma mulher que tinha 10 moedas e perde uma delas. Dracma equivale a um dia de trabalho como um denário.
dracma também é utilizada para se referir a uma joia de grande valor. E ele diz: será que ela não vai pegar uma lanterna? O que ela pegou primeiro? Uma lanterna. Vasculhar a casa até encontrá-la. Varrer, limpar a casa até encontrá-la. Será que ela não vai limpar a casa para encontrar? É isso que Jesus está dizendo. Será que primeiro ela não vai limpar a casa? Porque não há possibilidade de encontrar valor em algo sujo. Uau! A casa estava suja. E para encontrar a moeda perdida, primeiro tinha que limpar a casa. Então está explicado por que ela perdeu a moeda de grande valor. E aí você vai ler a palavra e diz: e quando encontrar, vai chamar os amigos e vizinhos e dizer: vamos comemorar, achei a moeda que eu havia perdido. Vamos ler bem alto todos juntos. Acreditem, cada vez que uma alma perdida se reencontra com Deus, até os anjos também comemoram. Acreditem, quando uma alma perdida se reencontra com Deus, até os anjos comemoram. Ele está dizendo não apenas do que se perdeu dentro da casa, dentro do ambiente da igreja, mas aquele que se perdeu dentro de si mesmo, com as suas dúvidas, os seus questionamentos e muitas vezes a ausência de respostas. Perdidaço. E eu acho legal que a casa está limpa, sim ou não? Porque ela teve que limpar a casa, teve que varrer a casa para encontrar a moeda perdida, que equivalia a um dia de trabalho, ou essa joia que era algo de muito valor. Só que ouça isso agora, cara, isso me mexeu muito comigo. No livro de Mateus, capítulo de número 12, tópico 3. Olha só o que acontece depois que você limpou a casa, está tudo bonitinho, tudo arrumadinho, olha que coisa legal. Tópico 3, todos juntos? O perdido que foi, leiam junto. Esse uau, eu não sabia que isso era possível. Pois é, e é. Como assim? Mateus capítulo de número 12, do versículo 43 ao versículo de número 45. Na versão a mensagem você vai ver o quanto esses textos se completam. Olha que coisa linda de se ler. Vamos juntos? Bem alto. Quando é expulso de alguém, vamos lá, bem alto. 1, 2, 3 e... Quando é expulso de alguém, o espírito maligno vagueia pelo deserto, procurando um oásis, um lugar de descanso. E qual é um lugar de descanso? Uma alma distraída que possa... Se não encontra nada, diz consigo mesmo: vou retornar para a minha antiga, a que foi limpa, varrida, para encontrar a dracma. Quando retorna, encontra a pessoa o quê? Limpa, porém vazia. Uau! Eu achava que estar limpo era suficiente. Não. Aí ele começa dizendo: então o Espírito reúne outros 7 espíritos ainda piores, e todos se instalam ali, e o estado da pessoa agora é pior do que antes. Vamos ler bem alto o restante? Assim que esta geração se parece. Vocês pensam que por remover o lixo da sua vida estão prontos para Deus, mas como não foram receptivos à mensagem do reino que eu prego, os demônios estão voltando. Caraca! Uau! Peraí, a casa estava limpa, foi... Não, a casa, eu estou pronto para Deus. Deus não precisa nem vir me buscar para mim ir para o céu, só basta eu pular que eu já estou lá dentro. O tanto que eu sou bom. Jesus disse: vocês removeram o lixo, isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada.
eu acho impressionante é que o inimigo não procura casa suja para habitar. É por isso que você vai ler na Bíblia: quem está sujo, suje-se mais. Ele procura lugares limpos. Pessoas que na visão delas já estão prontos, limpos. Não, cara, tô show de bola. Cara, mas a hora que eu ouvi isso, eu falei assim: é assim que essa geração se parece. Vocês pensam que por remover o lixo da vida de vocês estão prontos para Deus. Mas como não foram receptivos à mensagem do reino, mais conhecido como a maravilhosa graça que Jesus prega, então os demônios vão voltando um a um. Aprisionados em casa, conhecendo Bíblia, sabendo de Deus tudo, os caras estão aprisionados. E eu acho impressionante. Depois que essas pessoas são aprisionadas, elas tomam uma decisão. E aí você volta lá para Lucas 15, cara, e eu acho lindo como Deus fala. E aí aparece qual? A última das parábolas? A parábola do filho pródigo. O que é essa parábola do filho pródigo? Você se recorda? Aquele filho mais novo. Vamos lá, primeiro tópico de número 4. Todos juntos? Tópico de número 4. Bem alto, 1, 2, 3 e... O filho. Esse é aquele que se perdeu. Uau! Você já conhece a história do filho pródigo, sim ou não? Sim, é claro que você conhece. Filho mais novo, fez o que para o pai? Me dá a minha parte na herança. Eu imagino o pai dizendo: mas eu ainda estou vivo. Quando você vai e diz que quer sua parte na herança, você está dizendo: morre. 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 Não. É louco isso. Eu quero a minha parte na herança. E o pai diz: mas eu ainda estou vivo. O filho pega, recebe a parte que é dele na herança. Lembra qual foi o estágio anterior dessa pessoa, sim ou não? Qual foi o estágio anterior? Escravizadas por espíritos dentro da casa do pai. E por estar escravizadas dentro de espíritos malignos, qual que é o próximo passo? Eu quero sair. Por que as pessoas se desviam? Né? Uma linguagem que eu não acho interessante. Mas por que as pessoas decidem ir embora? Por que as pessoas decidem parar de frequentar a igreja? Porque os espíritos malignos atormentaram demais. E eu acho louco essa situação, porque algo acontece aqui. O filho pródigo pega tudo e vai embora. Gasta na prostituição, jogos, farra, porque é assim que diz no final do capítulo de número 15. Cara, esse cara deu muito trabalho. Esse cara deu muito trabalho. Mas um dia ele caiu em si. Fala comigo: caiu em si. Mais alto: caiu em si. Pastor, eu posso cair em mim mesmo? Eu posso chegar a uma conclusão por mim mesmo? Sim ou não? Sim ou não? Não. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence o homem do quê? Do pecado quando ele está errado, da salvação quando ele se sente longe de Cristo, e do juízo quando ele se acha condenado. Com certeza o Espírito Santo habitou e falou com aquele jovem. Disse: você precisa voltar para a casa do pai. Mas por que ele caiu em si? Porque o dinheiro acabou e porque ele estava comendo lavagem de porcos. Sim ou não? Sim. Então o Espírito Santo pegou onde ele estava no seu pior momento e resolveu conversar com ele. No seu pior momento, no pior momento que ele estava, o Espírito Santo foi lá e disse: na casa do pai era melhor, não era? Sim, era melhor. Lá você era bem tratado, não era? Sim. Você era amado, sim. Você era bem cuidado, sim. Você era respeitado, sim. Você era amado, você era desejado. As pessoas faziam festa quando você chegava. Quando ia para a célula tinha festa de aniversário. Quando ia para a célula tinha um monte de gente fazendo farra para tudo quanto é lado. Sim, tinha. Então Jesus disse, o Espírito Santo vai lá e diz: volta para a casa do pai. Só que tem um negócio, eu quero que você entenda comigo. E eu sempre vou ministrar a diferença da velha aliança e a nova aliança. Quando um filho dava muito trabalho, eu queria chamar o pastor Hélio Gustavo aqui na frente.
Quando o filho dava muito trabalho, vem cá, Wellington, fica os três aqui do meu lado, por favor. Quando o filho dava muito trabalho, aí um do lado do Hélio para lá, isso. Quando um filho dava muito trabalho, o pai ia até os anciãos da comunidade, olhem para mim, ia até os líderes da comunidade e dizia: olha, meu filho está me dando muito trabalho, beberrão, só gasta, faz bagunça, e não tem mais como lidar com ele. Presta atenção no que eu vou te dizer. O que o pai tinha que fazer? Comunicar a situação aos líderes da comunidade. Comunicar a situação a quem? Decora isso, aos líderes da. Decora isso, por favor. Olha o que a lei mandava esse povo fazer. Livro de Deuteronômio, capítulo de número 21. Livro de Deuteronômio, capítulo de número 21. A partir do versículo de número 18. Vamos ler comigo? Bem alto, bem forte? Todos juntos, bem alto? Bem altão mesmo, com força? Diz assim: se um homem tiver um filho obstinado, rebelde, que não obedece a seu pai nem a sua mãe, e não os escuta quando o disciplina. 19. O pai e a mãe o levarão aos líderes da sua comunidade, à porta da cidade. Versículo 20. E dirão aos líderes: este nosso filho é obstinado e rebelde, não nos obedece, é devasso e vive bêbado. 21. Então todos os homens da cidade o apedrejarão eliminem o mal do meio de vocês. Todo Israel saberá disso e ficará com medo, porque o medo era a moeda de troca da lei. Sabe o que o pai do filho pródigo fazia todo dia? Ficava na porta da casa dele, olhando para a entrada da cidade, esperando o filho voltar, porque ele sabia que a hora que o filho colocasse o pé na cidade, os líderes da comunidade iam reunir todos os homens e ia fazer o que com ele? Isso era a lei, mais conhecido como Velha Aliança. É impressionante, cara, eu acho isso muito louco. Aí você vai ler o que diz a palavra. Olha que coisa maravilhosa isso. Lucas capítulo de número 15. Olha que lindo, cara, que lindo. O filho, então, eu vou voltar para a casa do meu pai, e quero que ele me receba pelo menos como um dos seus empregados. Versículo de número 20 e 21. Isso. Versículo 20. Ele ainda estava bem longe, na estrada, quando o pai o avistou. Quando o pai o coração do velho, por que o coração do velho disparou? Primeiro porque ele viu o filho, mas segundo porque ele sabia que o que ia acontecer? Os líderes e os homens da comunidade iam fazer o que com o filho dele? Ia apedrejar até a morte. Ele então fez o que? Correu. Ele correu e fez o que? Abraçou e beijou o filho. Ele abraçou e beijou o filho. Por que ele abraçou e beijou o filho? Para que os líderes da comunidade soubessem que o pai e filho já estavam reconciliados. Só que a palavra perdão não havia na Velha Aliança. Para que aquele perdão e aquela reconciliação fosse completa, o pai tinha que pegar o filho e levar de volta para casa. Então o pai pega o filho, olha que coisa. O filho vai com aquele discurso: me recebe pelo menos como um dos seus empregados. Eu pequei contra Deus, contra ti, não mereço nem ser chamado de seu
filho outra vez. Versículo de número 22, o pai nem quis escutar. Vamos ler bem alto? Pode voltar para lá, gente, obrigado. Vamos ler bem alto? O pai nem quis escutar. Chamou os empregados e ordenou: rápido, tragam uma roupa decente para ele. Tragam também o anel da família e um par de sandálias, porque quem anda descalço é escravo. Meu filho, não é mais? Lembra que os demônios haviam escravizado ele lá atrás? Meu filho não é mais escravo. Ele tem um anel que diz quem é o pai dele. Coloque de volta. Sandália, a minha, pega a minha, a melhor que tem, coloca nele de volta, a melhor. Aí ele diz: não basta isso. Depois que vocês colocarem sandália, anel nele, aí vão buscar um novilho bem gordo e preparar um churrasco. Vamos festejar, vamos nos divertir. Por quê? Meu filho está aqui, vivo, não está mais perdido, foi achado. E a festa, quantos vão começar a festejar a partir de hoje? Não, é festa isso? Eu não sabia, cara. Não, isso é festa? Não, está muito pouco para ser festa. Mas por que a festa? Para mostrar para os líderes da comunidade que o filho e o pai haviam se reconciliado e que agora já não havia mais liberalidade para eles atacarem seu filho. Pastor, quem sou eu nessa história? Eu sou todos. Eu sou a ovelha perdida, eu sou a dracma perdida, eu sou aquele que foi escravizado, e eu sou o filho pródigo, eu sou todos, eu estou em todas aqui. Uma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Cara, eu não sei em que lugar você está. Não sei se você se perdeu e em qual lugar você se perdeu, mas hoje há alguém aqui que olha para mim, para você e diz: seu pai está esperando, de braços abertos, e ele quer fazer uma festa para você. Amém? Sabe uma coisa que eu achei interessante? O pai nem quis ouvir as desculpas que você tem para contar. Porque se a gente for inventar desculpa, tanto que tem, cara. Eu pequei, eu errei, não sou digno de ser chamado teu filho. Foi isso que o filho disse tudo. Só que o pai resolveu fazer o quê? Não quero nem ouvir. Eu quero você de volta lá em casa. Hoje o Senhor, Ele olha para mim e para você e diz: eu quero você de volta em casa. Você que está aqui, que está afastado dos caminhos do Senhor, a palavra do Senhor para mim e para você hoje é: o Senhor quer você de volta em casa. A palavra que Deus olha para mim e para você hoje é: eu quero você aqui de volta. Eu quero você de volta em casa. Mas eu errei, eu falhei, eu vacilei, eu fiz tudo de errado. E Deus olha e diz: eu vi tudo. Tudinho, não teve nada que você fez que ficou escondido. Mas mesmo assim eu quero você. Eu quero você. Eu sei que você me rejeitou diversas vezes, mas eu quero você. Mas como que um Deus pode me amar dessa forma? Como que esse Deus pode me amar desse jeito? Mesmo eu tendo rejeitado Ele, mesmo eu tendo falhado, mesmo eu tendo feito tudo que não agrada, e Ele ainda me quer? Como que isso é possível? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não seja destruído, mas tenha a vida eterna. E só é possível ter a vida eterna se você estiver com o Pai. Fique de pé, eu quero orar com você. Se você estiver do lado de alguém que você conhece, que está afastado dos caminhos do Senhor, que está distante,
Eu quero ver se hoje nós temos pelo menos uma casinha favorita aqui. E é do nada, nós senta o sarrafo. Ele resolveu pegar o nada. E eu quero muito que você se envolva com isso. Deixa eu te dizer isso. Ouça o que eu vou te dizer. No nome de Jesus. Eu não sei em qual lugar você se perdeu. Os músicos. Mas eu queria muito que hoje você fosse achado. Eu queria muito que você fosse achado. Eu não sei em que lugar você se perdeu, mas eu queria muito que você fosse achado. Coloque a mão no seu coração. Se você puder ficar de pé, somente se você puder, somente se você puder. Coloque a mão no teu coração e converse com o Senhor e diz: eu quero ser achado por ti de novo. Eu quero ser a 100ª ovelha que foi resgatada por você. Eu quero ser, eu estou aqui. Eu quero ser o filho que você foi buscar na entrada da cidade para ninguém apedrejar. Eu quero ser, eu estou aqui, eu sou aquele que decidiu depositar tudo em você. Feche os teus olhos e converse com o Senhor. Sou eu, você tem que chegar diante de Deus e falar claramente: sou eu.